Empreender requer atitude? É claro que sim. É claro que sim. Vamos recordar o conceito de empreendedorismo? Empreendedorismo é a capacidade ou disposição para desenvolver, organizar ou gerir um negócio ou projeto, assumindo riscos para tentar gerar valor. E o valor é financeiro? Tem que ser, mas não unicamente financeiro. Eu quero fazer amizade com o meu cliente, aquele turista que chega na minha banca e eu vendo artesanato e ele compra, mas eu não faço cara feia para ele nem fico indiferente. Eu digo para ele como aquele artesanato foi feito, por que ele é importante, por que ele é representativo das coisas da nossa terra. Eu pergunto para esse turista de onde o senhor ou a senhora vem, está gostando da nossa cidade ou da nossa região, volte sempre. Isso é atitude, isso é interação humana. E o empreendedor precisa compreender isso. Valor tem que ser gerado e é diferente de preço, porque vai muito além do preço. É muito mais importante do que preço e transcende o preço. Agora, o empreendedor, ele tem certeza de tudo? Ele sabe de tudo? Não. A atitude empreendedora, gente, é sobretudo uma atitude de coragem. Aquele que diz, eu quero empreender, é uma pessoa corajosa. E coragem, vamos lembrar, não é a ausência do medo, mas a capacidade de enfrentá-lo. Enfrentar o medo do negócio não dar certo. Do planejamento não ter sido bem sucedido, do meu produto ou serviço não ter sido bem aceito. E além dessa coragem diante da incerteza, eu preciso ter a atitude para mudar, para fazer diferente, replanejar, com versatilidade, com flexibilidade. Aí eu quero trazer aqui para os senhores e as senhoras uma sentença do grande filósofo Immanuel Kant. Ele disse o seguinte: mede-se a inteligência de um indivíduo pela capacidade que ele tem de enfrentar as incertezas. E essa capacidade de enfrentar as incertezas é fazer isso sem sucumbir, sem cair, sem desanimar. A atitude empreendedora, portanto, de querer aprender sempre, lidar com as incertezas, ter coragem, ser flexível, ter versatilidade e querer transformar a realidade. Esse é o empreendedor. O turismo é essencial porque ele diz respeito a uma atividade que é global e que aproxima as pessoas. Um turista da China vai visitar o Japão. Ora, sabemos que Japão e China possuem problemas históricos seríssimos. Inclusive, atualmente vivem uma crise diplomática. Com o turismo, isso pode ser atenuado. Um turista dos Estados Unidos vai conhecer o interior do estado de São Paulo. Que coisa boa, ele vai conhecer uma outra realidade, vai conhecer a cultura. O que é cultura? É aquele todo complexo que caracteriza o modo de ser de uma comunidade, no seu aspecto total e globalizante. Nós produzimos cultura. A nossa cultura é singular. Então nós temos que valorizar a nossa cultura e respeitar a cultura do outro. Gente, isso acontece no turismo. No mundo cheio de xenofobia. No mundo em que as pessoas não se toleram. Que não respeitam as diferenças. O turismo aproxima os povos. Aproxima os governos. Aproxima cadeias econômicas importantíssimas. Porque a cadeia econômica do turismo é vasta. Vai desde o artesão lá na sua casa, humildemente, criando, porque no artesanato a gente cria, a gente não simplesmente produz algo que é representativo das suas crenças, do seu modo de vida. Vai desde esse pequeno artesão até aqueles dirigentes das grandes e complexas redes hoteleiras e de transporte e de logística para atendimento ao turista do mundo. A gente precisa compreender isso. Aí sim, criar ressignificados inadiáveis. E aí eu vou fazer uma ilustração rápida
porque eu sei que o meu tempo é curto, mas eu acho que é pertinente. Imaginem-se saindo agora para uma festa, cada um de vocês. E aí vocês começam a pensar nos preparativos que fizeram. Foram meses comprando roupa, arrumando, consertando o carro, comprando presentes, porque vocês querem chegar nessa festa de qualquer jeito. Isso cada um de vocês individualmente. Chega o dia da festa. Todos os esforços foram direcionados para ir a essa festa. Vocês estão alegres, retumbantes, radiantes, entram no carro, começam a dirigir. A festa fica na cidade vizinha, mas aí começa a chover forte. E a estrada é de terra, e tem buracos. E aí a chuva fica mais forte. Aí começa a vir o lamaçal e os buracos e o carro atola. Ufa, quem já passou por isso na vida ou por algo parecido? O que acontece? A pessoa deve ficar chorando porque não dá para descer do carro para trocar o pneu na lama. Como é que depois vai para a festa em seguida? Vai ficar ali chorando também, eternamente, pensando na festa, que agora se tornou inatingível, inalcançável. Não dá para chegar nessa festa. Pois bem, isso tem a ver com criar ressignificados. Criar ressignificado nessa situação é respirar fundo. Se houver sinal de celular, de internet, ligar para alguém para poder vir ajudar a rebocar o carro, a trocar o pneu, a tirar ele do atolamento. Se não, se a pessoa tiver expertise, habilidade e condições físicas, ela deve descer, tentar trocar e pedir ajuda de quem passa para tirar o carro dali. Mas foi criado um ressignificado. Porque o significado daquela ocasião era chegar à festa. Era conhecer as pessoas da festa, cumprimentar as pessoas que estavam ali sendo homenageadas. Era um momento mágico, tornou-se inatingível. E na vida nós vamos passar por isso. Na vida familiar, na vida religiosa, na vida social, na vida educacional como estudante, na vida profissional e como empreendedores. Em muitos momentos, nós vamos ter que criar ressignificados, mudar e corrigir rumos, fazer diferente. Tudo que não pode acontecer é o que acontece com milhões de pessoas no mundo. As pessoas não conseguem se refazer de uma experiência de frustração e de decepção e passam o resto da vida reclamando do fato de não terem ido para a festa. E vocês sabem que muitas pessoas assumem atitudes assim. Ficam chorando, deprimidas, tristes porque não foram à festa, quando na realidade deveriam ter criado um significado diferente ou um ressignificado. O entusiasmo e a consciência. A consciência é a capacidade de estar no mundo com algum saber. E o entusiasmo que eu já falei é aquela força interior que nos impulsiona. É o ímpeto que nos faz agir. Tem a ver com ter Deus dentro de nós mesmos para fazermos o melhor. Ninguém deve abrir mão do entusiasmo. O entusiasmo, ele dá sentido à vida. O marasmo, a apatia, a preguiça não poderá nos levar a lugar nenhum. E não constitui, não atribui significado a nada do que fazemos. Então a atitude certa, a atitude empreendedora, transformacional, consiste em erguer a cabeça, acreditar e lutar por aquilo que a gente acredita. A gestão de um bom negócio deve saber, essencialmente, resolver problemas. Deve saber administrar a escassez de recursos. Para isso, o diálogo e o desenvolvimento humano são fundamentais. O diálogo nos humaniza. O diálogo ajuda na construção do nosso caráter. O diálogo contribui para a nossa formação. O diálogo é a conversa, é a interação com outros. Por favor, a gente vive num mundo em que grande parte das pessoas ficam muito tempo olhando para uma tela. E às vezes se esquecem de que tem um irmão do lado, um cônjuge, um filho, um amigo. O diálogo parece que está sendo esquecido. Isso nos empobrece, isso nos prejudica como indivíduos e como sociedade. Turismo, a cultura e a paisagem. Nunca entre como empreendedor numa atividade que você desconhece.
Se você vai comercializar, vender, oferecer artesanato de uma região, conheça a região, conheça quem fez o artesanato, conheça o que é que aquela peça, aquele item, aquela obra de arte representa. É necessário conhecer a cultura também. E a cultura envolve a história, a cultura envolve as crenças, a identidade. E o que é identidade? Identidade é a síntese do que somos atualmente, mas também do que fomos, porque o passado é referência. A identidade é a síntese do que queremos ser, do que fazemos, do que acreditamos, do que pensamos, de como agimos. Nossa atitude deve ser um reflexo da nossa cultura. Então, quando a gente fala de turismo, não esqueçam, paisagem, que é o local, as montanhas, as praias, a terra, o verde, o ar que a gente respira, os rios que correm a região, as praias belíssimas. Minha gente, como é bom trabalhar com turismo, só por esses dois fatores complexos e multidimensionais, que são a cultura e a paisagem. Quem sabe na próxima vez a gente não tem mais tempo para a gente desdobrar essas questões que são muito interessantes. Práticas autênticas e transformadoras dizem respeito a cada um tentar fazer o melhor. O melhor, muitas vezes, não é o que o outro faz. O melhor pode ser original, pode ser diferente, pode ser uma tentativa de transformação. Ora, ele atende bem o cliente, mas eu vou querer atender melhor ainda. Essa é uma prática autêntica. Em suma, gente, empreender é viver. E o que é viver? Já pararam para pensar? Vocês já perceberam que eu gosto muito da questão da conceituação. Porque a conceituação, ela parte de um exercício de abstração. E hoje as pessoas estão esquecendo muito de abstrair, de tentar compreender o mundo da maneira simbólica, com significados. E isso é importante. Viver, lembrem-se, é oferecer o que se tem de melhor, naquilo que é essencial e no momento presente. Porque não há ingerência sobre o passado, ele é importantíssimo, como já falei, que nos confere identidade. E não há possibilidade nenhuma de interferência no futuro, porque o futuro não nos pertence. Ele, inclusive, está sendo construído agora, no presente, mas está distante. Então, o passado é algo que se consumou no tempo e o futuro é algo inatingível. E para concluir, coragem para mudar e insistir. E lembra do que eu falei de coragem? Coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade que temos de enfrentar. Então vamos dar as mãos uns aos outros. Vamos insistir, estão vendo? Insistir. Parece algo antiquado, não é? Mas vamos insistir na amizade, na camaradagem. Vamos insistir na força do diálogo, na amorosidade. Isso não tem nada de preguiça, isso não é ridículo. Vamos insistir na compreensão, no perdão, naquilo que nós aprendemos desde crianças. Isso são princípios cristãos e espirituais. A respeitar os demais, a valorizá-los. Até porque o viver humano é provisório. Mas aquilo que nós fazemos, acreditamos piamente que se perpetua, se pereniza, é eternizado. Vamos pensar seriamente nisso. Agradeço de coração a oportunidade, espero que tenhamos muitas outras. Theo, muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima.